Há momentos na vida em que tudo que você acreditava sobre amor, lealdade e tempo desaba, num único suspiro. Não devagar, não com delicadeza, mas de uma vez só, como se o chão se abrisse debaixo dos seus pés. Eu achava que depois de 20 anos de casamento, nada mais poderia me surpreender de verdade. Pensava que conhecia os silêncios do meu marido, os seus humores, o jeito como ele desviava o olhar quando escondia alguma coisa pequena. Acreditava que o dinheiro podia facilitar a vida, sim, mas nunca torná-la cruel. Eu estava errada. Terrivelmente errada. Porque no dia em que meu marido recebeu 12 milhões de dólares, foi exatamente o dia em que ele decidiu que eu não fazia mais parte da vida dele. E o que aconteceu apenas 24 horas depois, ainda me tira o sono até hoje. Antes de julgá-lo, antes de me julgar, por favor, escute com atenção, porque essa não é só uma história sobre dinheiro. É uma história sobre paciência, sobre força silenciosa, e sobre um tipo de justiça que chega quando a gente menos espera. Se histórias assim tocam o seu coração, histórias sobre vida, casamento e as escolhas que fazemos depois dos 40, então eu espero que você fique comigo. E se no caminho, você se sentir um pouco menos sozinho, considere se inscrever. Eu te desejo paz, sabedoria e coragem para enfrentar qualquer estação da vida em que você esteja agora. Meu nome é Renata Alves. Tenho 45 anos. Durante a maior parte da minha vida adulta, fui casada com Fernando Azevedo. Nos conhecemos jovens, construímos nossa vida tijolo por tijolo, e sobrevivemos a anos em que amor significava mais suportar do que romance. Não éramos ricos. Não éramos glamourosos. Mas éramos estáveis, ou pelo menos eu acreditava que éramos. Fernando trabalhava duro. Eu o apoiava em silêncio. Criei nossa filha, Juliana, cuidei da casa e aprendi a esticar o orçamento sem nunca reclamar. Como tantas mulheres da minha idade, eu acreditava que sacrifício fazia parte do amor. Acreditava que a lealdade seria lembrada. Aí veio a ligação. O tio do Fernando, um velho que vivia sozinho e não falava com ninguém há anos, tinha falecido. O que ninguém esperava era herança, propriedades, investimentos, contas espalhadas por várias instituições. 12 milhões de dólares. Eu ainda me lembro da cara do Fernando naquela noite. Ele não sorriu, não riu. Os olhos dele mudaram primeiro. Algo afiado apareceu ali. Algo desconhecido. No começo, ele disse todas as coisas certas. Isso muda tudo, sussurrou. Finalmente a gente pode respirar. Eu acreditei nele. Mas dinheiro nem sempre revela felicidade. Às vezes, ele revela a verdade. Em poucas horas, Fernando começou a atender ligações atrás de portas fechadas. Saía para falar em voz baixa. Ria diferente. Mais curto. Mais frio. O celular nunca saía da mão dele. Quando eu perguntava com quem estava falando, ele desconversava. É só negócio, dizia. Na manhã seguinte, ele saiu cedo. Quando voltou, não estava sozinho. Veio acompanhado de Henrique Bastos, um homem que eu tinha visto apenas uma vez antes. Henrique sempre me deixou inquieta. Falava com confiança, se vestia bem demais, e sorria como se estivesse sempre avaliando o valor de alguma coisa, ou de alguém. Eles se sentaram na sala enquanto eu fazia café, com as mãos tremendo um pouco. Eu me sentia uma visita na minha própria casa. Henrique falava sobre advogados, sobre proteção, sobre rompimentos limpos. Eu não entendi de imediato. Então Fernando olhou para mim e disse palavras que eu nunca imaginei ouvir da boca do homem com quem dividi a cama por 2 décadas. Renata, você precisa ir embora. Eu ri. Não porque era engraçado, mas porque minha mente se recusava a aceitar. Essa casa não é mais adequada para o meu futuro, ele continuou. Vou te dar tempo de pegar suas coisas. 24 horas. Foi só isso que ele me deu. Juliana chorou. Eu arrumei as malas em silêncio. Não implorei. Não gritei. O orgulho é uma coisa estranha. Ele aparece quando o amor vai embora. Eu saí daquela casa com uma mala e um coração cheio de perguntas sem resposta. O que Fernando não sabia, o que Henrique não calculou, é que o dinheiro tem memória, e às vezes, ele se lembra de quem ele realmente pertence.
Passei aquela noite no sofá da Cristina Magalhães, olhando para um teto que eu não reconhecia, ouvindo o tic-tac suave de um relógio que não era meu. Aos 45 anos, recomeçar não parece dramático. Parece quieto, pesado. Como se os ossos soubessem antes do coração que algo definitivo mudou. A Cristina não fez muitas perguntas. Fez um chá, colocou um cobertor nos meus ombros e deixou o silêncio fazer o que as palavras não conseguiam. Aquela bondade quase me quebrou mais do que a crueldade do Fernando. Eu mal dormi. De manhã bem cedo, meu celular vibrou. Não era mensagem. Era ligação. Um número desconhecido. Por um instante, pensei em deixar tocar. Eu não tinha mais nada para conversar com o mundo. Mas alguma coisa, instinto, talvez me disse para atender. Senhora Alves. A voz do homem era calma, profissional. Sim, respondi. Meu nome é Daniel Moraes. Estou ligando do banco por causa de um assunto urgente relacionado à herança Azevedo. Eu me sentei. O Daniel falou devagar, com cuidado, como se cada palavra tivesse peso. Ele explicou que houve uma revisão durante a noite. Um documento apareceu. Um documento antigo. Assinado há décadas, esquecido por quase todo mundo, mas não pelo sistema. Parece que existe uma cláusula de co-beneficiário, ele disse. Seu nome, Renata Alves, está listado ao lado do Fernando Azevedo. Meu peito apertou. Deve ser um engano, sussurrei. Meu marido disse que... Seu marido Daniel interrompeu com delicadeza. Talvez não tenha plena consciência do que foi assinado anos atrás. Precisamos que a senhora venha aqui hoje. A Cristina viu meu rosto mudar enquanto eu encerrava a ligação. O que foi? Ela perguntou. Não sei, respondi com sinceridade. Mas alguma coisa ainda não terminou. Se você já foi ignorada, subestimada ou afastada em silêncio depois de entregar os melhores anos da sua vida para alguém, talvez você entenda o que eu senti naquele momento. Não era exatamente esperança. Era algo mais firme. Como se o equilíbrio estivesse voltando devagar. Antes de continuar, se momentos assim fazem você se aproximar mais da tela, se você já está formando sua opinião sobre o Fernando, deixa o like aí. Quero saber quantos de vocês já passaram por algo parecido. No banco, o Daniel me recebeu com respeito. Só isso já parecia estranho depois das últimas 24 horas. Ele abriu os papéis, amarelados nas bordas, carimbados e assinados muito antes do Fernando se tornar o homem que é hoje. O tio dele tinha investido cedo numa propriedade da família, uma propriedade que tecnicamente pertencia aos dois. Meu nome estava lá porque, naquela época, eu ajudei a garantir. Eu me lembro perfeitamente daquele dia. O Fernando estava viajando. Eu assinei no lugar dele. Nunca imaginei que isso fosse importar décadas depois. O Henrique Bastos não viu. Ou fingiu que não viu. O Daniel me olhou nos olhos e disse as palavras que mudaram o chão de novo, dessa vez debaixo dos pés do Fernando. Legalmente, metade da herança está vinculada à senhora. Eu não sorri. Não comemorei. Eu senti quietude. Meu marido sabe? Perguntei. Ainda não. Quando Fernando descobriu, a notícia já estava correndo nos mesmos círculos que o elogiaram no dia anterior. Advogados ligaram. Assessores cochicharam. O tom confiante do Henrique começou a rachar. O Fernando me ligou. Várias vezes. Eu deixei chamar. Depois veio a Juliana. A voz dela tremia. Mãe, o papai tá furioso. Ele tá dizendo que você planejou tudo isso. Eu fechei os olhos. Eu não planejei nada, falei. Eu aguentei. Naquela noite, o Fernando apareceu na porta da Cristina. O mesmo homem que me jogou para fora agora estava ali, inseguro, o paletó caro todo amassado, a confiança escorrendo embora. A gente precisa conversar, ele disse. Eu olhei para ele, olhei de verdade. E pela primeira vez, não vi poder. Vi medo. O que você faria? Perguntei calmamente, se os papéis estivessem invertidos. Ele não tinha resposta. E é aqui que eu quero parar, não a história, mas o pensamento. Se você estivesse no meu lugar, você perdoaria? Você iria embora? Ou finalmente falaria a verdade que engoliu por anos? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Porque o que aconteceu depois não foi vingança.
Foi consequência. E o Fernando estava prestes a aprender a diferença. Fernando ficou ali parado, esperando uma resposta que eu já não lhe devia mais. O silêncio entre nós se estendeu, denso e desconfortável, até que Cristina fechou a porta suavemente atrás dele. Pela primeira vez desde a herança, era ele quem estava do lado de fora, olhando para dentro. No dia seguinte, ele tentou de novo, mais suave dessa vez. Arrependido. Disse que Henrique Bastos tinha entendido tudo errado. Disse que o dinheiro o confundiu. Disse que agiu por medo. Eu escutei em silêncio, não porque acreditasse nele, mas porque precisava ouvir como uma vida inteira podia ser reduzida tão facilmente a desculpas. Daniel Moraes ligou naquela tarde. O processo estava andando rápido. Advogados já estavam envolvidos, dos sérios. O banco congelou certas contas até esclarecimento judicial. O mundo confiante de Fernando, construído em poucas horas, já começava a rachar. Juliana veio me ver à noite. Sentou-se ao meu lado, exatamente como quando era criança e tinha medo de trovoadas. Eu não sabia mais quem ele era, sussurrou ela. Nem eu respondi. A verdade foi se assentando devagar. Eu não estava lutando por dinheiro. Eu estava recuperando a minha dignidade. A herança não era um presente, era um espelho. Mostrou a Fernando quem ele tinha se tornado, e me mostrou quem eu sempre fui. Uma semana depois, nos encontramos pela última vez no escritório de um advogado. Henrique não estava lá. Ouvi dizer que ele se afastou discretamente quando as coisas complicaram. Oportunistas raramente ficam quando o lucro exige responsabilidade. Fernando evitou meus olhos enquanto os documentos eram finalizados. Minha parte foi garantida. Não por ganância, por justiça. Quando acabou, ele finalmente olhou para mim. Você não precisava fazer isso, disse ele. Assenti devagar. Você tem razão, respondi. Foi você quem fez isso por mim. Ele saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, sentei sozinha com uma xícara de chá, escutando o ritmo familiar da minha própria respiração. Senti algo raro aos 45 anos, fechamento. Não exatamente felicidade. Algo mais profundo. Uma paz conquistada, não dada. Se essa parte da história te fez parar, se você já viu alguém revelar sua verdadeira face quando as circunstâncias mudam, deixe seu like. Isso ajuda histórias como essa chegarem a quem precisa delas. As semanas passaram. A vida ganhou uma nova forma. Juliana voltou a rir com mais leveza. Cristina brincava comigo sobre redecorar a casa. Eu fazia longas caminhadas, deixando as memórias surgirem e partirem sem dor. Fernando também foi sumindo. Não de forma dramática. Quietamente. Como alguém que falou alto demais e de repente percebeu que ninguém mais estava ouvindo. Numa noite, recebi uma mensagem dele. Apenas 4 palavras. Eu entendo agora. Não respondi. Entender, aprendi, não precisa de perdão para ser completo. Se tem uma coisa que quero que você leve da minha história, é esta: o seu valor não desaparece com a idade, com o sacrifício ou com o silêncio. Ele espera, pacientemente. E às vezes a vida o devolve para você da forma mais inesperada. Dinheiro veio e foi. O orgulho desmoronou. A verdade permaneceu. Eu sou Renata Alves. Tenho 45 anos. E esta é a primeira vez em muito tempo que minha vida realmente parece pertencer a mim. Se essa história ficou com você, se fez você refletir sobre sua própria jornada, considere se inscrever. Mais histórias estão vindo, histórias sobre força, paciência e o poder silencioso de conhecer o próprio valor. Obrigada por ouvir.